Rafael Coutinho, boa noite, Flow Games e Vex. Nesse processo de rebranding e repaginação da VKS, conte com a união da antiga geração de torcedores da VKS com a nova geração pela Legião Guerreira, torcida organizada da VKS. Estamos junto de ti para essa conexão torcida e organização. Isso aqui foi da torcida organizada. Esse assunto é legal, hein? Esse assunto é um assunto legal. Inclusive, já vou aproveitar e emendar a outra torcida organizada também, que também acho que foi do mesmo Guerreiro. O Rafael Coutinho, que mandou 50, então somado ele mandou 175. Então tá contando já pro negócio. Tá contando. 275. Aí, ó. A torcida organizada da VKS Legião Guerreira presente agradece o apoio da diretoria, em especial ao Pedro. Visão comercial de outro nível. Já Vex, já em diferencial competitivo. Estamos juntos para o desenvolvimento da comunidade da VKS. Abraço a todos. Abraço, Rafael. Vou transformar os superchats dele em perguntas mais legais, que são discussões na realidade. Primeiro, essa discussão sobre a fanbase antiga. Eu acho que isso é algo que é um diferencial da Cade. E das orgs, com certeza é a que mais reativou o fanbase. Que mais reativa, talvez. No Brasil, eu acho que não... Talvez a única que fez um feito parecido foi a MBR dentro do cenário deles, né? Que teve esse rebranding. Vocês têm isso no planejamento de que existe essa... Como que vocês veem essa reativação? Cara, eu acho que assim, dentro da nossa estratégia, né, a gente acaba... Tem coisas que são muito coxinhas, né? Quem é a persona da Cade? Quem que é o nosso torcedor? Quem que é a nossa história? Então a gente acaba identificando quem que é o nosso público potencial, e aí vem muito aquilo que eu falei, que é muito mais barato você manter uma pessoa do que adquirir um usuário novo. Isso aplica até para dentro de games. E aí, no meio do caminho, tá? Você reativar uma pessoa que você já tinha ganho no passado, né? Então a gente entendeu que durante o ano passado a gente ficou testando várias coisas. Cara, é conteúdo voltado a esportes, é conteúdo voltado a lifestyle, é conteúdo voltado a meme. A gente testou um pouco de tudo e a gente entendeu que, cara, pelo nosso DNA e as pessoas que acompanham a Cade, elas estão muito mais ligadas à performance do time, do que ao competitivo, do que de fato a trollada. A não comer né? comidas, vamos comer comidas diferentes, não é essa parada. É assim, não é que isso não é um demérito pra quem faz isso. Acho que não existe lado errado, tá tudo certo. Tem que ver pra onde seu público aponta. É que a gente testou esses dois e a gente entendeu que, tipo assim, hoje o nosso público tá muito mais voltado, a gente atrai muito mais atenção desenvolvendo conteúdo e relacionado a esportes e a performance do que as outras coisas. Perfeito. Significa que a gente não vai fazer as outras coisas? Não. Mas significa que a gente precisa ter um entendimento de quando a gente pode fazer as outras coisas e como a gente sempre coloca esses outros assuntos também ligados à performance. Entendi. E o segundo ponto baseado nesses dois superchats é sobre a figura que você tá representando pra torcida. Porque a gente tá... Entrar nesse assunto. Então, é bom. Não, esse é bom, vai lá. Esse é bom. Então, beleza, que o cara tá cortando... Enfim. Porque a gente vive um momento, né, bem peculiar nos esportes. Até quem acompanha principalmente o conteúdo do Shep no canal dele sabe que isso é um tema que já foi discutido ali algumas vezes. A gente discutiu aqui no podcast também. Que os CEOs estão tendo mais importância, mais visibilidade e ao mesmo tempo também mais interação com a torcida. Porque é um limiar muito estranho de quando aparece, como aparece, por que aparece. E o seu caso é o mais interessante, porque eu sabia que você estava naquele dia do ano passado, que a gente conversou. Mas você esperou esse momento pra aparecer agora, estrategicamente. Tipo assim, pra mídia, principalmente. Aparecer mais, talvez, né? Sim. E você fez essa leitura do momento, ou o que você considerou pra ser, como a torcida mesmo falou ali, uma das caras da direção pra torcida? Deixa eu só complementar um pouquinho. Então. E aí, aproveitando pra expandir, como é que você acha que os CEOs devem se portar? Existe um código de conduta CEO? Ou é de cada um? O cara mais quietinho, o cara que aparece, que fala, seu frontman, seu rosto, zoar, tretar, farpar, então... É muito englobar aqui. Vou dar um adendo antes dele responder. Que eu já convivi muito tempo com o Vex. Então, assim, o Vex, ele tem um trejeito muito peculiar. Que ele já viu muita coisa acontecendo, já ouviu muita coisa. Então, certas perguntas, eu olho pra cara dele, ele olha pra minha cara, faz uma microexpressão facial, sem meme. E eu já sei... Metáfora, John Conforando. Não, mas é porque ele sabe do que eu tô falando. Em casos de investigação... Pior que eu já olho pra cara dele, eu já lembro... Eu já mais ou menos entendo o que ele queria falar e não pode. Nossa, aqui foi um throwback de uns 3 anos atrás. Cara, eu acho que assim, ó...
primeiro de tudo, de novo, tá bom assim ou tá longe? Mais tá perto, bom, né? melhor, mas Então, tá rolando. Assim, tem Até reclamarem aqui, tá rolando. então, beleza. Tem a resposta bonita, que é falar que foi tudo muito bem planejado, mas eu acho que foi só uma questão de, talvez, coincidência em relação a tempo, Uhum. porque eu sou uma pessoa que, cara, eu não curto muito aparecer em redes Justamente. sociais. Se você entrar no meu Instagram, eu devo postar uma foto a cada 2 anos, e todas as últimas fotos foram collabs com a minha esposa, que eu odeio postar foto. Um beijo Então, pra ela, inclusive, tá? nem querida. nem posto stories nem nada, mas eu entendi que, tipo assim, cara, que no Twitter é um lugar que ele é muito importante pra gente poder entender como que a torcida pensa, como que a comunidade pensa e como que a comunidade reage a coisas que a gente faz e que os outros fazem. Porque, de novo, é sempre sobre dinheiro. Eu tenho 2 opções. Ou a gente não olha pra comunidade e a gente testa as coisas e erra e aí vê que tá errado, ou eu vejo a galera errando, aprendo com o erro dos outros e economizo tempo e dinheiro não errando porque eu já deixei a outra pessoa errar. Ok. Pra que você faça isso, você precisa cada vez mais poder pensar em como a torcida pensa. Então, por exemplo, antes, eu acho que eu tinha muito um pensamento, tipo assim, eu sei como o torcedor pensa. Mas cada vez mais eu percebi que, tipo assim, que eu não sei. Que cada torcedor tem uma motivação muito diferente. E até ontem, por exemplo, eu tava conversando com uma torcedora da Cade, que ela tava questionando algumas coisas que eu fiz. E aí eu falei, cara, eu acho que ela faz isso por causa daquilo. Aí eu fui conversar com ela e falei assim, cara, só tava pensando errado. Então, no final das contas, sobre o motivo. Então, no final das contas, eu percebi que, tipo assim, é muito proveitoso poder conversar com a torcida, porque o perfil institucional da Cade não pode, né? Ter uma conversa mais aberta, onde você consegue pegar mais feedback e, no final das contas, nem o feedback que você tá pegando nem é sobre, por exemplo, a resposta que a pessoa tá falando, mas é talvez o jeito que ela tá falando, as coisas que eles acham mais importantes. Porque se a gente tá fazendo 10 coisas e a gente acha que tem 3 que são muito importantes, mas a torcida só fala de outras 3, é que talvez a gente não conheça a torcida tão bem como a gente tá achando. Uhum. Porque, peraí, internamente eu acho que o A e B é mais importante, e quando qualquer coisa que eu falo na torcida, a torcida vai me cobrar do XYZ, pô, será que o XYZ não é mais importante? Né? E aí vai ter até um momento tiozão aqui. Tem até eu esqueci o nome, não é um ensinamento, mas é um ditado sobre a Segunda Guerra Mundial. Que, seguinte, dentro da Segunda Guerra Mundial, né, batalhas aéreas foram o que decidiram a guerra. E aí você via que todos os aviões que caíam tinham tiros no mesmo lugar. Por exemplo, todo avião que cai tem um tiro nessa área daqui do avião. Uhum. Aí eu vou te perguntar, qual lugar você reforça? O lugar que tem o tiro ou o lugar que não tem o tiro? Minha visão de leigo, o lugar que tem o tiro. Não, é o lugar que não tem um tiro. Porque todos os aviões que estão voando é porque aqueles outros lugares não foram atingidos. Então você tem que manter aqueles lugares protegidos. Entende? Não. Você tem um avião aqui, atirou aqui e caiu. O outro tá voando porque não atirou aqui. Não, mas o outro avião também tomou muito tiro. Mas tomou tiro aqui? Todos tomam tiro. Entende? Então beleza. Então aí ok. Não é que o avião que tá sobrevoando ele não tomou tiro. Ele também tomou muito tiro, mas é que você não tem que olhar pro resultado. Tipo assim, quando o avião cai, é tipo assim... Aquela área dali não necessariamente é a mais vital. A mais vital pode ser a outra. Por exemplo, ele pode ter tomado um tiro no motor e aí caiu. Sim. Mas o avião sem motor voa. O avião sem asa não voa. O avião sem motor, ele plana. Avião sem asa não plana. Ele pode ter o motor. Se você derrubar a asa do avião... O lance é não estudar por que aquele caiu, e sim porque os outros continuaram voando. Exatamente. Entendeu? Entendi. Ok. Então, eu acho Tu que... gosta dessas coisas. Você gosta de analogias, né? Gosto. Eu sei. Essa é uma Ajuda boa. a entender Eu demorei a a vida. entender essa. Já me contou várias É que nem a da analogias cadeira. A da cadeira ajuda a entender a decisão estratégica da E venda, aí, né? tipo assim, eu acho que permite conhecer mais a torcida. Eu acho que não existe um comportamento certo. Cada um pode ser do jeito que quiser, pode ser falar muito, zoar muito, não sei o que lá. Mas todos precisam ter uma consciência de que qualquer coisa que a gente faz precisa estar alinhada com qual que é o objetivo da empresa e que no final das contas
o maior objetivo do CEO é manter a empresa saudável e andando para a direção reta. Então, se você falar muito ou falar pouco e a sua empresa tá andando na direção certa, tá tudo bem. Se você fala muito ou fala pouco e você só tá perdido, aí você tá fazendo errado. As suas interações, então, elas passam por uma pré-análise, coisa, ou você só vai lá e fala porque você já tá alinhado com os ideais? Confesso que depende. Já teve coisa que você já pensou... Quando você farpa. Tem coisa que eu farpei e falei... Foi pensado, tem coisa que eu falei, puta que me pariu. Caguei. Não deveria ter feito isso, mas... Que merda. Mas já foi. Mas no final das contas é tipo assim, ó. Como é que a gente consegue tirar o melhor de cada situação? Tipo assim, beleza. Se eu pensasse bem, não teria postado aquilo. Mas agora que postei, não adianta pagar. Então, o que a gente pode fazer para que... O que eu posso tirar aqui da mesma situação? Porque, por exemplo... mas essa é uma situação que gera uma crise. Pode ser até que gere. Mas é mais fácil... gerenciar uma crise com o meu perfil ou com o da Cade? Com o meu perfil. Sim, muito mais. E aí o que acontece? Talvez se em algum momento a gente entrar nessa, talvez a gente tenha mais informações para saber como lidar com as situações. Mas também não é que seja proposital entrar em crises. Mas quando entra, também não é de todo mal se você souber tirar um proveito daquela situação. Se você pegar uma situação ruim e só olhar da maneira muito ruim, ela vai ser só muito ruim, né? Então, como que a gente sempre torna algo que é ruim, mas como que a gente torna aquilo um aprendizado? Então, acho que, no final das contas, o que importa é fazer a empresa andar. Então, se o CEO tá fazendo a empresa evoluir, não importa o que ele tá fazendo certo. Se o CEO tá fazendo a empresa ficar parada no tempo, ele já tá fazendo errado. Não importa se ele fala ou não fala, o que ele faz, ele não tá fazendo o trabalho dele. Então, na sua visão, se tiver dando tudo certo a empresa, foda-se, faz o que você quiser. É mais ou menos isso. Dentro do limite, né? Dentro do limite, óbvio, né? Porque dentro do limite, sim. Porque o que importa é o trabalho que ele faz... Como CEO. Como CEO, né? Agora, não adianta o cara, tipo assim, ele tem as melhores respostas, ele faz os melhores conteúdos e o time dele só não tem nada. Tá tipo, jogado às traças, não tem nada. E, tipo assim, o que adianta? No final das contas, ele é um ótimo criador de conteúdo. Ele é uma ótima pessoa pública, mas ele não tá fazendo o trabalho dele. Então, acho que o que importa é, tipo assim... O quão bem alinhada você consegue manter a empresa com os ideais que você mesmo definiu para ela. Deixa eu aprofundar só mais um pouquinho nisso, se você quiser responder, beleza. Qual foi o pensamento por trás de pesar tanto na magnética? Uma pergunta. Cara, eu acho que... Era só na brincadeira, porque, tipo, sei lá, aproveitar o momento... Cara, acho que foi uma questão de, tipo assim, ó, a gente via a interação na rede social, que existia uma oportunidade onde, tipo assim, existia uma insatisfação, a gente via que existia muitos comentários das pessoas que estavam, tipo, pô, eu tô buscando talvez outras coisas, eu tô vendo outras coisas. E eu acho que é sobre... Sempre existe uma briga entre espaços, né? Perfeito. Então, tipo assim, você sempre precisa brigar por espaços e eu acho que ali na hora... era uma boa oportunidade, mas assim, existe respeito com a história, né? Tipo assim, pô, fizeram muitas coisas, mas no final das contas a gente tá competindo pelo mesmo troféu. E pela mesma pessoa, né? A gente tá competindo pelo mesmo tempo de atenção. Então por isso que eu acho que talvez é por isso que o Brasil é muito diferente das outras ligas, porque você vai olhar, tipo, LCK, LPL, LCS, não tem essa farpinha, sabe? Não. A LEC até tem. Você vai olhar, tem até a LEC, e as farpinhas são muito mais pesadas do que a gente faz aqui. Tipo, a G2 e Fnatic... A gente mijou no uniforme da outra, porra. É bizarro isso. É farpa gigantesca. Sim. Mas aqui eu acho que é isso que mantém vivo a competição, sabe? É, sei lá... A Loud ganha da PEN e zoa a torcida, aí a PEN ganha de novo, zoa, e a gente ganha da PEN, zoa. O cupom tecnologia foi uma sacada genial. Ele só não falou porque... Foi uma puta sacada. Eu achei que você já ia falar desse cupom um tanto de vezes. Não, mas o cupom tá desabilitado. Tá desabilitado, exatamente. Eu imaginei... Eu não chutei, mas eu imaginei... sem parar aqui quando ele veio. Eu imaginei que eu não tava falando porque ele tava desabilitado. Tecnologia. Aquilo ali durou só até meia-noite. Ah, entendi. Então, mas é sobre esse assunto ainda, minha opinião. Corrobora muito o que vocês estão falando, porque, pra mim, eu acho que a gente chegou num ponto, eu entendo que você, concordo com o que você tá falando, se estiver funcionando, tá ok,
Mas eu sinto que pro nosso cenário específico, League of Legends no Brasil, a gente chegou num ponto onde é muito importante ter essa figura ativa, entendeu? O problema é sempre comparativo, por estar no competitivo. Então, por exemplo, se eu tenho um time, 2 times estão tendo desempenhos competitivos muito bons, mas um deles tem um CEO que comunica com a torcida e que é transparente em tudo. Então, só que concordo com você, só que nesse ponto, qual que é a pior escolha? É que a partir do momento que você escolhe falar quando tá ganhando, você não pode se calar quando tá perdendo. Porque falar quando tá ganhando é muito fácil. Sim. Né? E aí, só que você também não adianta só você ficar em silêncio quando tá perdendo. Perfeito. E eu acho que talvez esse o tipo de coisa que mais gera reações negativas da torcida. Porque quando tá ganhando, a pessoa fala, quando tá perdendo, desaparece. Porque no final das contas... Ou desaparece ou paga de louco. Fala de coisa como se o time tá perdendo e fala tipo assim, e a batata? Sabe? Exato. Foda-se. Porque assim, nesse caso, acho que a gente pode olhar pra futebol. Porque assim, no final das contas, a gente mexe com paixão e a gente mexe com rivalidade. E aquele negócio. Pra existir paixão, tem que existir ódio. Então, se você tá num ambiente aqui que a gente tá falando mal do Brasil, a gente é brasileiro, tá falando mal do Brasil. Ah, o país é horroroso, não sei o que lá. Sentou um argentino aqui. Se ele falar mal do Brasil... Morreu. Não existe como. A gente vai falar que o Brasil é o melhor lugar. Sim, sim. Não é? Aham. E aí se senta um outra pessoa aqui, um uruguaio. A gente vai fazer o quê? Fala mal junto do argentino. Sim, se une. E no final das contas, por quê? No final das contas, para existir essa paixão, você precisa estar conectado com outras pessoas, porque é muito bom você fazer parte de algo grande. E se a sua paixão tá dando certo, significa que ela, de alguma forma, ela tá causando inveja a um outro grupo de pessoas. Sim. Isso é saudável. Porque para você crescer, para você estar apaixonado por algo, é muito bom que existam outras pessoas apaixonadas por outra coisa e vocês possam competir. Porque se no final das contas, só no Brasil só existir um time gigantesco, esse time gigantesco também quebra. Sim. Porque não adianta você ser, sei lá, outra analogia. Um tubarão num aquário de peixinho. Você precisa ser um tubarão no mar de tubarão. Você pode querer ser o maior tubarão? Beleza. Mas se não tiver outras empresas grandes, significa que o mercado não é bom. E se o mercado não é bom, ele não atrai a publisher, ele não atrai mais comunidade, não atrai patrocínio. Então, no final das contas, acho que é sobre isso. É sobre, cara, como que a gente consegue despertar essa dualidade de, tipo, paixão e hater? E como que a gente consegue lidar com isso também? Você levantou 2 bolas que eu quero cortar aqui agora. A primeira é em relação ao que você falou, é muito fácil falar quando tá ganhando. E eu quero puxar pra uma situação que não tem nem muito a ver com o CEO, mas de time, que tá sendo uma coisa muito comum. Time, quando perde, não dá entrevista coletiva. O que é que você acha dessa postura como CEO? Porque na minha visão, eu acho que ganhando ou perdendo, pelo menos alguém do time tem que falar. Ah, não quer que o jogador fale? Tranquilo. Manda o treinador, não quer o treinador, manda o assistente, não quer o assistente, manda alguém pra falar. É a minha visão, eu acho que tem que falar, é o momento de comunicação, né? Tanto pra torcida quanto pra imprensa, que acaba sendo um órgão de interesse. E a segunda bola eu corto depois, pode. Tá, cara, acho que é o seguinte. A gente aprendeu recentemente que talvez a coisa mais importante na internet é controlar a narrativa. Né? Quem fala primeiro é ouvido primeiro. Perfeito. E vira dono da verdade. Eu acho certo não mandar gente pra coletiva? Não. A gente já fez isso? Já. A gente vai fazer de novo? Altamente provável que não. Tá. Mas eu não posso garantir. Perfeito. Porque podem existir alguns motivos que... Mas, por exemplo, quando a gente substituiu o Tucu, as pessoas que foram dar entrevista fui eu e o Sil. Por que eu ia mandar um jogador pra tomar uma bola que não tem nada a ver com ele? Quando um time decide não ir, talvez ele vai amplificar uma crise que talvez nem exista e ele vai deixar com que outras pessoas que têm muita voz na comunidade passem a visão delas do que está acontecendo. E quando você não é entrevista, você não tem a sua voz para você passar a sua versão. Porque o questionamento fica, né? Por que eles não foram? E eu acho que Não, nem só isso. Tipo, até o questionamento sobre eles fica pra outra pessoa responder. E eu acho que é o contrário, assim, se você... E aí acho que isso é uma coisa que é mais sobre, talvez, coerência e hipocrisia. Se você fala o tempo inteiro pra torcida,
a gente tá aqui pela torcida, a gente ama a torcida, vocês são tudo importante. E aí na primeira oportunidade, que é falar com a torcida, você não vai, então a torcida não é tão importante. Perfeito. Porque a torcida quer ouvir isso. O cara, tipo assim, ó, eu gosto disso. Porque se quando a Cade perder, ninguém quiser ouvir a gente, significa que a gente é muito ruim. Que ninguém nem liga. Uhum. A pior coisa, tipo assim, ó, a pior sentimento, além da raiva ou do hate, né? É a indiferença. É o pior sentimento de todos, cara. A indiferença é muito ruim. Então, tipo assim, ó, quando você não vai pra uma entrevista, você tá esperando o quê? Que a sua torcida seja indiferente? Você realmente quer que a sua torcida seja indiferente? Cara, é 3 minutos. É tipo assim, é 5 perguntas. Não custa nada. Não, e hoje em você dia quer cancelar uma ida a um podcast? Tá tudo bem. Sim. Mas fala durante 3 minutinhos. Já teve épocas que era mais predatório, né? Que era a maneira como era feita e os jogadores não eram tão preparados. Então, nessa não. Teve uma época que era um gray areazinho, porque os dois lados não estavam preparados no começo do cenário. Mas eu acho que hoje ainda tem um lado que não tá preparado. Eu sim. acho que a imprensa hoje ela tá menos evoluída de forma geral do que tava no passado. Mas tem um motivo por isso, né? Eu não quero nem falar muito sobre isso, mas eu... No Face Check com o Butcher, ele fala isso, inclusive. Ele fala exatamente isso que você falou aí. Sim, mas hoje eu vejo que pelo menos a parte dos jogadores, a maioria tem uma preparação e realmente eu também não vejo por que não. Na pior das hipóteses... Nem que seja pra dar aquela resposta, tipo assim, não, a gente fez tudo que o professor é melhor, mandou, conseguiu 3 pontos. Graças a Deus, exatamente, É melhor porra. você ser responsabilizado dessa forma, ou pelo menos direcionar essa responsabilidade, do que só deixar por nada. De novo, eu falo aqui como o Diogo do podcast. Porque eu sempre fui, inclusive, mesmo antes, o Beck sabe disso, em todos os times que eu falava, se não quer mandar ninguém, me manda. Não deixa. Mesmo antes eu já tinha essa ideia de que, cara, qualquer pergunta que ele vai me fazer não vai ser pior do que. No máximo você pode falar, não posso falar esse assunto. Sim. É melhor isso é um falar assunto isso que a gente vai debater internamente e blau. Já tive perguntas realmente muito difíceis, sabe? Eu tomei questionamentos muito difíceis. Tanto é que quando eu vim aqui, o Chay perguntou, você só fala depois se tem algum assunto que você não quiser falar. Eu falei, não, tá de boa, a gente fala de tudo. Ele falou Tudo coisa já assim evoluiu comigo muito. uns 2 dias atrás, na mesma hora. Tudo que já eu evoluiu convidei. muito. Eu acho que hoje em dia, sinceramente, fica aí a minha opinião também. Cada um tem a sua. Pra mim, tem que falar.